do agir no dia de hoje, né? E a Umbanda ela lida principalmente com a percepção, né? A Umbanda ela lida principalmente com a nossa capacidade de percebermos o real, de percebermos as coisas internas e as coisas externas, né? E quando nós falamos de mediunidade, é preciso entender que a percepção para você perceber algo que está no setor hiperfísico, essa percepção ela tem que ser diferenciada, ela precisa ser aprofundada e mais do que isso, né, você precisa ter uma tarimba, né, para poder se aventurar a querer entrar em contato com esse mundo hiperfísico, né? Eu estou dizendo que a mediunidade é difícil? Não, ela não é difícil, porque os contatos eles já surgem naturalmente desde quando você nasce. Difícil é você lidar com a responsabilidade que você precisa ter com essa mediunidade, né? Ou seja, a mediunidade ela prevê essa responsabilidade de você criar uma boa relação com o mundo espiritual para que você não abandone esse mundo espiritual por coisas pequenas, né? Em geral, as pessoas lidam com os espíritos que baixam, principalmente na Umbanda, como se fossem espíritos camaradas como nós, assim, né? Como se fossem pessoas de carne e osso, que nós não precisamos ter uma responsabilidade a mais, não precisamos ter uma relação mais profunda, não precisamos ter, às vezes, uma amizade verdadeira, né? Ou seja, se nós lidamos com aqueles visíveis, aquelas pessoas que nós conseguimos enxergar, tocar, escutar, né? E compreender, se nós às vezes lidamos mal com essas pessoas, o que não imaginar de seres, de espíritos, de criaturas, né? Que nós não conseguimos nem entender qual é o formato deles, não conseguimos nem entender como eles são. Nós criamos a ideia de um caboclo, um índio, né? Nós criamos a ideia de uma criança, criamos uma ideia de um preto velho. Muitos entendem como se os pretos velhos fossem escravos, outros entendem a criança que fosse uma criança de 7 anos, 8 anos, criança mesmo, e outros entendem os caboclos somente como índios, né? E muitos acham que são índios burros, ignorantes, e na realidade não é nada disso, né? Na realidade é algo muito mais profundo por trás disso. Se você não consegue ter a percepção para lidar com esses espíritos do modo como eles realmente são e se apresentam, em geral as pessoas fazem uma ideia deles e começam a se relacionar com eles conforme aquilo que as pessoas desejam e querem. Isso aí gera no movimento bandista, gera nas religiões afro-brasileiras, né, sem querer entrar em profundidades, isso gera uma permissividade que é muito ruim. Isso gera a ideia de que você pode fazer qualquer coisa no terreiro ao bel prazer do ego, dos médios, ao bel prazer do ego das pessoas. E o mundo espiritual não é assim, né? O mundo espiritual ele prevê responsabilidade, mas prevê também o quê? A capacidade de você ter realmente uma espécie de pacto com esses espíritos, no sentido de você não traí-los. E como é que você pode trair os espíritos? As entidades mesmo falam que quem é traído é o ego. O ego é traído, né? Quem se sente traído é porque tem ego demais, né? Mas a traição com o mundo espiritual se refere ao que? Ao abandono, principalmente para você mesmo, né? Se eu sou médium, eu abandono tudo. Eu estou traindo, não é o mundo espiritual, é a mim mesmo. Ou seja, eu perdi anos e anos na minha vida, perdendo tempo, né? Indo de encontro a uma espiritualidade e de repente abandonando tudo por outra coisa, por coisas pequenas, né? Então a Umbanda e a mediunidade, elas são coisas preciosas, né? São coisas preciosas. A gente vê muito, né, as coisas de internet, as pessoas filmar a entidade incorporada, né, tirar fotos de pessoas incorporadas, né, de um modo que às vezes é incômodo, né, até para a própria religião. Isso eu estou falando de que ela já leva mais a sério, não estou nem falando daquele pessoal mais, só desmarmoteiro, né, que esses aí fazem qualquer coisa. Mas o mundo espiritual tem que ser respeitado, o mundo espiritual tem que ser bem cuidado, o mundo espiritual tem que ser algo que as pessoas entendam como algo muito valioso,
Porque a mediunidade ela pode ser simples, ela pode ser até fácil, né? Mas ela não é qualquer coisa que você simplesmente fecha uma porta atrás de você e vai fazer outra coisa, né? E a gente vê esse tipo de comportamento em vários locais, né? Isso aí, a Umbanda sempre teve tudo isso, né? E o mundo espiritual tem muita paciência, o mundo espiritual tem muita bondade e muita reflexão com o modo como eles são tratados. Porque eles não são coisas, né? Os espíritos não são coisas, não são objetos, não são algo que simplesmente você adquiriu, né? Ou você pagou e começa a profanar, né? A própria ideia de toda a religião. Então é preciso repensar muito a nossa conexão com esses seres espirituais, repensar muito a nossa relação com essa verdade, né? Porque se essa verdade dentro das religiões ela já é muito difícil de existir, essa verdade também é muito fácil de ser destruída, né? E ela é muito fácil de ser, de acabar com ela, né? Muita gente fala assim, mas se eu tenho mediunidade eu posso fazer qualquer coisa. Não é assim as coisas, não são assim as coisas, porque tudo precisa ter tempo, tudo precisa ter medida, tudo precisa ter também a capacidade de você se provar, né? Então a gente fala assim, nossa, mas eu não consigo ver o caboclo. Outros até dizem, a gente vai subindo, né? Eu não consigo ver o orixá. O outro fala, não consigo ver Deus. Como é que Deus faz isso comigo na minha vida? Como é que o caboclo deixou acontecer esta coisa na minha vida? A resposta é simples. Você precisa merecer estar com Deus. Você precisa merecer ter seu caboclo. Você precisa merecer que essas entidades venham até você e façam realizar as coisas na sua vida. Ou seja, nós não somos donos deles. Eles não são propriedade nossa. Então tudo que nós passamos é importante agradecer, né? E não criticar o mundo espiritual como a gente critica um ser encarnado, né? E não criticar ou falar mal dessas divindades achando que elas têm a obrigação de fazer a nossa vida ser do jeito que nós queremos. Você precisa merecer o mundo espiritual que você tem, né? Então devagarzinho nós vamos reconstruindo, né, aqueles que se interessam, né, pela espiritualidade, reconstruindo essa relação com o mundo espiritual, né? Reconstruindo todas essas questões que de certa forma foram banalizadas, né? Em geral terreiro, né, terreiro é assim, é como um rio, né? As pessoas vêm de aluvião nos terreiros. Então muita gente acha, o terreiro cheio, terreiro lotado, como são as igrejas evangélicas, eles funcionam melhor. Ou o terreiro vazio, ele é mais fraco, né? Em geral as pessoas buscam suas afinidades. E às vezes um rio, quando ele chega num local onde não tem vazão, ele enche. Esse local enche. Por quê? Porque não há vazão para a espiritualidade. São sempre as mesmas coisas que são ditas, são sempre as mesmas... as pessoas são alimentadas em tudo aquilo que é negativo. Por quê? Porque as pessoas não querem ter responsabilidade com o próprio mundo espiritual. E o mundo espiritual não começa nas entidades, começa na gente mesmo, né? Nós somos espíritos. Então, muitos lugares você pode entender, nossa, mas esse lugar aqui está lotado de pessoas, né? Tem aquela ideia, a quantidade não é qualidade, mas, né, também não estou dizendo que um lugar cheio não tem a qualidade, claro que às vezes tem. Mas em geral, o que existe é uma repetição. As pessoas simplesmente vão nos locais buscar aquilo que elas querem, não o que elas precisam ouvir, né? Então, saravá profundo a todos e vamos dar início à nossa vida. Saravá profundo a todos da internet também, né? Essa história agora de fazer vídeo, né? Saravá profundo a todos.